Nós vamos ler capítulo 41, do verso 37 ao verso 45. Gênesis 41, de 37 a 45. Aquele que não tem Bíblia, se achegue ao lado de quem não tem, para que nós possamos estar compartilhando o texto da palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus: o conselho foi agradável em Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disso Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê se te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho puro e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir no seu segundo carro, e clamaram diante dele: inclinai-vos. Desse modo o construiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de e percorreu José toda a terra do Egito. Amém? Feche a sua Bíblia, bote ela em cima do banco. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Um encontro maravilhoso na tua casa. Já entoamos louvores ao Senhor. Já tentamos, Senhor, com muita singeleza te agradar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora nós estamos aqui, Pai, sedentos pela tua palavra. Fala conosco. Esvazia-me de todo o meu conhecimento, Senhor, e enche-me com a tua graça. Senhor, fala com a tua igreja. Me usa, Senhor, na qualidade de vaso que sou. Eu não tenho nada para este povo, mas o Senhor tem tudo. Abençoa, Senhor, com a tua palavra. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos assentar. Amados, o texto que nós acabamos de ler nesta noite nos traça um momento histórico da vida de um personagem que a Bíblia Sagrada nos traz, que é José, bem conhecido do povo evangélico. As mensagens que ouvimos sobre José nos traz uma confusão, porque nos dá a conotação de que José era um sonhador, que o sonho era de José, que não podemos perder os nossos sonhos, não podemos perder as nossas esperanças. Mas se você for ler o texto e o contexto da história de José, você vai ver que o sonho nunca foi de José, e sim o sonho foi de Deus. Deus tem na nossa vida um sonho e vai se realizar, quer eu queira, quer você queira ou não. Quer o diabo queira ou não, o Senhor vai. O sonho que Deus tem para nossas vidas vai se realizar. Porque diz a Bíblia que antes mesmo que eu e você nascêssemos, nós já éramos programados, projetados e esperados pelo Senhor. Às vezes, o diabo tenta nos fazer acreditar que não somos queridos, que não somos amados, que não fomos esperados e que não fomos projetados. Mas a Bíblia diz que todos nós somos alvo do amor e da bondade de Deus, por menos que nós achemos que somos. Às vezes achamos que somos nada, mas para Deus somos tudo. Eu costumo dizer nas minhas pregações, somos tão especiais para Deus, que somos únicos. A maior prova disso, eu não canso de falar, é o que está estampado no seu dedão. Aí tem uma coisa chamada impressão digital. Amado, só você tem a sua. Igual a sua ninguém vai ter, nem pessoa que nasceu de Adão, nem que vai nascer até a volta de Jesus, não vai ter uma igual a sua. O que eu estou querendo dizer para isso? Para Deus você é único, você é especial. Jamais deixe o diabo querer provar para você que você não é amado e especial perante os olhos do Senhor. Mas vamos voltar aqui na história, vamos viajar um pouquinho no tempo e aprender um pouquinho com as atitudes de José a vivermos os sonhos do Senhor. Tanto é assim que o título dessa mensagem eu intitulo ela
como os sonhos de Deus sempre não são os nossos. Os sonhos de Deus, presbítero Daniel, sempre não são os nossos. A história começa relatando que José, filho de Jacó, uma pessoa abençoada desde seu ventre, uma pessoa especial e amada, amável, tão amável que era que ele conquistou o coração de seu pai, porque diz a Bíblia que José era o filho querido de Jacó. José era um filho especial, tanto era especial que a forma que ele se relacionava com seu pai era uma forma tão carinhosa, tão ímpar, tão particular, que isso causava o ciúme dos outros filhos de Israel, de Jacó. A Bíblia diz que José tem um sonho. José sonha que ele está no campo e 11 fardos se curvam diante do fardo dele. E ele cai na besteira, na bobagem, de contar esse sonho para os seus irmãos. Isso causa nos irmãos de José uma ira tamanha. Aqui eu vou começando a aprender com a Bíblia Sagrada, nem tudo que você sonha você tem que sair por aí falando com os outros. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir os nossos sonhos ou para viver os nossos sonhos. Existe uma coisa chamada inveja, que quer que nós, você pode até duvidar, mas que ela existe, é uma coisa negativa, é o diabo. Às vezes o diabo, meu querido, o diabo é uma pessoa que tem o poder, ele é anjo caído, e poder de anjo ele tem. Não foi tirado dele o poder de anjo. Mas se vimos um Deus todo-poderoso, que infinitamente é muito mais poderoso que Satanás. Mas eu vou dizer para você, Satanás não tem o poder de ser onisciente. Ele não sabe do que você está pensando. Só tem um detalhe: quando você abre a sua boca para dizer aquilo que você está sonhando, ele começa a ativar os secretários executivos de plantão dele para destruir os seus sonhos. Então cuidado com o que você fale, cuidado com quem você abre os seus sonhos, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que você tem para dizer. A vida me ensinou muito isso, a ficar mais com a boca fechada. Eu acho que é por isso que Deus nos colocou 2 ouvidos e somente uma boca. É para falarmos infinitamente muito menos do que ouvimos. As pessoas às vezes não estão preparadas para compartilhar de mim e de você os nossos sonhos. Mas vamos continuar na história. José conta outros sonhos, em que agora o sol e a lua e 11 estrelas estão diante dele, se prostrando diante dele. A coisa é tão séria que até o seu pai diz: olha aqui, o que é isso? Eu e sua mãe agora nos prostrando diante de você. Mas eu vou falar de novo, amados, não era o sonho de José, isso era o sonho de Deus. Não é que José queria, mas era o sonho de Deus. Quer você queira, quer você não queira, Deus vai realizar em você tudo que Ele tem para realizar. Aleluia, Senhor. Pode o inferno se mover, mas Ele não vai tirar de Deus esse privilégio de realizar na sua vida tudo que Ele programou, e antes mesmo que você pensasse em ser concebido. Eu creio nessa palavra. Amém. Eu creio muito nessa palavra. Glória a Deus. Mas vamos nós na história. José, depois desse sonho, os irmãos de José saem da presença de Jacó e de José. E Jacó vai ao encontro dos irmãos, porque diz a Bíblia que José era tão fiel ao pai dele, que tudo de errado que os irmãos faziam, José contava para o pai. Então José fala: vai atrás dos seus irmãos, porque eu não sei o que eles estão fazendo. E vai José para fiscalizar os irmãos dele, assim a Bíblia me conta isso. E sai José para fiscalizar os irmãos. Só que quando chega no local onde os irmãos estão lá pastoreando, tem uma pessoa infiltrada, um irmão de José, tramando a morte dele. Eu aprendo mais uma coisa, querido: às vezes a facada que nós recebemos vem somente daquelas pessoas que estão próximas. Às vezes achamos que quem nos quer mal é o nosso inimigo. Você está completamente errado. A pessoa que mais nos quer mal, às vezes, é quem está morando junto conosco, é quem come na nossa mesa. José foi traído pelo irmão de sangue. Você quer pior do que isso? Às vezes nós nos deixamos esmorecer tanto porque somos traídos
por pessoas estranhas, mas aqui a Bíblia me ensina, que José nos ensina a encararmos a traição de pessoas que estão no nosso meio. Nós temos que sair daqui fortalecidos hoje. Jesus quer de mim e de você pessoas fortes, porque a Bíblia diz que esse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o que é ânimo? Você sabe o que é uma pessoa desanimada? Quer dizer ausência de ânimo. Ânimo quer dizer alma. Querido, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma, e alma é templo do Espírito Santo, alma é Espírito, alma é fogo, alma é Jesus na sua vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está dizendo para mim que não tem Jesus forte na vida dele. E a melhor forma de vencermos esse mundo é pelo comportamento animado, por não deixarmos esmurecer. A Juliana acabou de cantar aqui que Jesus pode vir tempestade, pode vir onda, mas Jesus está no barco. Tudo passa. Às vezes eu não sei o momento que você está passando, mas Deus sabe. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que você está passando. Mas eu venho como profeta de Deus nessa noite para te dizer que Ele está no barco. Ele não vai te abandonar. Mas nós não podemos sair da presença dEle. Você não pode querer pular do barco, porque Ele está no barco. Não adianta você querer achar que você vai sair do problema se afastando do problema, porque o problema está no barco, Jesus está no barco. José é jogado numa cisterna. Os irmãos não conseguem matá-lo, mas eles decidem vender José. E José é vendido. Colocam ele no buraco, tiram do buraco, vende para uma caravana que passa como mercadoria, menosprezado pelos próprios familiares. Imagine vocês serem vendidos como mercadoria para os piores inimigos, porque o povo hebreu era um povo que lutava contra aquele povo que comprou José. Foi vendido como mercadoria, como escravo. Escravo para o povo hebreu daquela época era motivo de muita humilhação. José é levado como escravo. Quando chega no Egito, ele é vendido para Potifar. E aí Deus começa a fazer uma obra na vida de José. Querido, quando Deus tem um projeto, não tem jeito. Quando chega no Egito, muitas pessoas podiam comprar José. Mas aprove que quem comprou? Potifar. Potifar era um governador. Era a autoridade daquela época. Era uma pessoa que ia fazer a diferença na vida de José. E diz a minha Bíblia que José, o Senhor, ele era tanto com José, que diz a Bíblia que José era um homem próspero. Gênesis 39, versículo 12. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Amados, Deus vai te prosperar mesmo no cativeiro. Eu acabei de falar isso na igreja agora. Você pode se encontrar no cativeiro que você estiver, mas Deus vai te prosperar, porque você é próspero. Você não vai ser próspero, você é próspero. Só que eu fico imaginando José, se ele fosse ver as adversidades da vida dele, ele ia ser uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa com raiva de tudo. Mas eu imagino aqui, quando eu vejo esse texto, eu começo a imaginar como era a relação de José com Potifar. Tanto é assim, ele agradava tanto, que ele caiu, o que as pessoas falam, ele caiu na graça de Potifar. Potifar bota José na administração da casa. Olha aqui, José, você é um cara tão competente, você é um cara tão animado, você é um cara tão servo, você é um cara tão fiel, que eu vou colocar você na administração da minha casa. Olha, pode resolver tudo, toma conta de tudo para mim. Glória a Deus. Às vezes nós nos deparamos com situações difíceis, e a primeira atitude que temos é abaixar a cabeça, murmurar, achar que o mundo inteiro é responsável pelo nosso fracasso, mas não sabe que o fracasso e a derrota são passageiros, que às vezes aquilo é Deus que está te tratando, às vezes aquilo é um trampolim para algo melhor de Deus para a sua vida. Mas nós temos o péssimo hábito
de não querer esperar o tempo do Senhor. Essa é a grande verdade. Às vezes, quando estamos cabisbaixos, a gente só que é óbvio, estamos tristes, abaixamos a cabeça. Quando você abaixa a cabeça, você só olha para baixo, querido. Você perdeu a visão do horizonte. Você perdeu perspectiva de vida. Uma pessoa cabisbaixa, triste, desolada, ela não vê perspectiva para nada e ela começa a repelir tudo de bom na vida. Se José tivesse aqui dado vazão a toda a raiva, porque não vem dizer para mim que ele estava alegre com toda aquela situação. Sair da companhia do pai a quem ele tanto amava, sair da companhia do povo a quem ele tanto se dava bem, é vendido como escravo, tomou muita pancada nesse caminho, e chega lá na frente, é vendido sim, vai para uma casa estranha, de um povo estranho. Você vem dizer para mim que ele estava sorrindo aqui? É óbvio que não. Mas mesmo assim, José encontrava graça, porque ele sabia que Deus estava na vida dele. Amados, Deus está na nossa vida. Você pode até estar na casa de Potifar, mas eu tenho certeza que a atitude que Deus espera de mim e de você é a mesma atitude de José aqui, porque José causava graça nas pessoas, José agradava as pessoas. Mas como tudo que está ruim pode ficar pior, aquela esposa de Potifar, aquela endemoniada, vamos dizer assim, José está lá na casa dele, de Potifar, tomando conta, sendo fiel. Se levanta, meus amados, uma mulher endemoniada, a mulher de Potifar, e se encanta, porque diz a Bíblia que José era um homem formoso, bonito. E essa mulher tenta seduzir José, só que José era fiel, ele não se deixou seduzir. Eu trago esse texto para os dias de hoje. José não se deixaria seduzir pelos encantos desse mundo. A mulher de Potifar aqui representa as coisas fáceis dessa vida, esse mundo promíscuo que está aí fora, esse modismo. Nós não podemos, como crentes do Senhor Jesus, se entregar ao modismo, porque é assim, tem que ser assim. Nada, o nosso modelo de vida está aqui, ó. O que tiver diferente está aqui, não serve, não presta. Eu vou morrer pregando contra o homossexualismo, não vem dizer que é moda. Pode ser moda para os outros, mas eu não vou concordar. Eu não estou dizendo que eu não gosto das pessoas, eu amo aquelas pessoas, mas eu não posso coadunar, não posso aceitar esse hábito, esse vício que desagrada ao meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher se levanta, fala para todo mundo, mente, diz que José teria tentado seduzi-la e teria faltado com respeito com ela. Mentira. Mesmo assim, José vai para a cadeia, vai preso, esquece, Potifar esquece tudo que José fez de bom e coloca José no cárcere. Mas a Bíblia, a história diz uma coisa linda. Mais à frente diz assim: quando José estava lá na prisão, o Senhor, porém, era com José. 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. José era tão carismático que até o carcereiro na prisão ele conquistou, meu querido. Será que ele conquistou esse carcereiro com atitudes grosseiras, com atitudes ignorantes, com atitudes orgulhosas? Será que ele conquistou? Ou será que ele conquistou esse carcereiro com bondade? Ele conquistou esse carcereiro com gestos de amizade, com gestos de estar à disposição, queridos. Olha, a gente tem que aprender. Eu tenho uma pessoa que sempre fala assim, que na vida a gente merece, a gente vale o número de pessoas que a gente consegue conquistar. Se você não conquista ninguém, eu sinto muito dizer, você não vale nada, você não sabe conquistar nem a sua esposa, você não conquista nem a sua família, você não sabe conquistar seu pastor, você não sabe conquistar seu irmão de igreja. Porque às vezes achamos que somos o tal, somos incapazes de pedir perdão, sabemos que estamos errados. Olha, se tem uma coisa que eu fico triste, é de uma pessoa que se diz evangélica, pisa em cima das pessoas, humilha as pessoas, sabe que está errado, mas não tem a coragem de chegar: olha, você me perdoa, eu estava num momento difícil. Olha, eu tenho muitos defeitos, está aí a minha esposa, está sentada ali. Se tem uma qualidade que eu reconheço que tem, é a hombridade de pedir perdão. Olha, errei, você me perdoa, eu estava nervoso, estava num dia mau, errei.
Amados, isso tem uma repercussão muito grande na nossa família. Glória a Deus. Isso vai... Às vezes você faz uma grosseria com a sua esposa ou com alguém da sua casa, aquilo vai causando uma ferida. Só que o pedido de perdão é um curativo. Só que ao invés de você passar um curativo, você fere de novo. E fere de novo, amados. Diz a ciência que uma ferida em cima de ferida, em cima de ferida, vai virar um câncer. O seu casamento vai virar um câncer se você não souber tratar a ferida. Se você não souber pedir um perdão. Se você não souber fazer um carinho. A gente tem que aprender, mano. Eu fico imaginando como era a forma que José tratava essas pessoas para conquistar o carcereiro. Primeiro ele conquista o pai, depois ele conquista Potifar, depois ele conquista o carcereiro. Vocês têm noção? Porque a figura do carcereiro era uma figura altamente voraz, era uma pessoa grossa, uma pessoa que tinha que impor pela força o seu respeito. Mas José chega e conquista o carcereiro. Mas Deus tinha um projeto na vida de José. Glória a Deus. O sonho de Deus ainda não tinha se realizado. Agora vamos nos transportar lá para José. Preso como escravo, vendido, humilhado, vítima de uma injustiça, porque ele estava preso por algo que ele não fez. Às vezes nós nos achamos tão injustiçados, né? Porque assim Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim. Oh, meu amado, se tem uma coisa que Deus não fez e nunca vai fazer, é esquecer de você. Por pior atrocidade que você tenha feito, Deus não vai se esquecer de você. Você pode ser, aos olhos do homem, a pior pessoa do mundo, mas aos olhos do Senhor você é a menina dos olhos dele. Vamos tentar encurtar essa história de José. Diz a Bíblia que lá na prisão é dado a ele a responsabilidade por duas pessoas que tinham acabado de ser presas: o mordomo e o padeiro do rei, que fazia pães e que servia ao rei. Essas duas pessoas têm um sonho. José interpreta os sonhos dessas pessoas. E Deus era tão na vida de José que a interpretação de José se executou e se confirmou. Quando se confirma em que um deles, que é o mordomo, sobrevive e o padeiro é morto, quando ele, e o sonho dele era que o cargo dele que lhe foi tirado de forma injusta tinha sido e foi restituído, José pede assim: olha, quando você chegar lá, lembra de mim, lembra lá, fala com o faraó sobre a minha pessoa, quem sou eu. Diz a Bíblia que a pessoa tão abençoada aqui, porque José abençoou essa pessoa, José abençoou o mordomo, só que quando ele sai, ele se esquece de José. Eu trago isso para os dias de hoje. Quantas pessoas que são nós, que nos ajudam, quantas pessoas que nos auxiliam, que nos beneficiam, que depois que somos servidos, nós esquecemos. Não é verdade? Esquecemos. Eu me coloco na primeira posição, eu sou o primeiro a me esquecer. Às vezes nos esquecemos do Senhor. Amados, estamos em pouco, sim. Mas diz a Bíblia: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estaria lá. E eu creio por essa palavra que o Senhor se faz presente neste lugar. Não podemos nos esquecer que Deus um dia lembrou-se de mim e de você e nos resgatou da lama do pecado. E por isso nós temos que ser gratos todos os dias de nossa vida. Não podemos ser o copeiro que esqueceu daquele que foi tão gracioso, com tanta benignidade. Nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer dos nossos irmãos que tanto nos ajudam. Oh, meus irmãos, que tristeza que dá. Tem pessoas que só chegam próximos de nós mesmos quando precisam do nosso auxílio. A partir do momento que nós não servimos mais, essa pessoa esquece da gente. Mas a Bíblia me ensina com José a sermos pacientes, porque o sonho de Deus ainda vai se realizar. O projeto de Deus está traçado e nada vai tirar de Deus o privilégio,
porque isso é privilégio para Deus de nos abençoar. A Bíblia conta, continuando essa história, que 2 anos depois, 2 anos, José revela o sonho, não fez nada, está preso, achando que tudo vai acontecer. Passa-se mais 2 anos, aí aquele copeiro se lembra: olha, o rei tem, o faraó tem um sonho, que 7 vacas magras engolem 7 vacas gordas. Depois do próximo sonho, 7 espigas esmirradas engolem 7 espigas tenras, cheias de milho. Ele sonha aquilo e ele não entende. Ele chama os magos, ele chama todo mundo do reino dele para poder explicar. Eu preciso entender que sonho é esse. Só que ninguém consegue explicar. Amados, o que eu tiro disso aqui? O que Deus tem para você é para você. Glória a Deus. Pode vir quem for, o que Deus tem traçado para você é para você. Não era para ninguém adivinhar esse sonho, quer quem quer que seja. Porque Deus tem um projeto para cada um. Não adianta que o meu projeto para mim não é o Daniel que vai viver. O projeto que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. Para a sua vida é para a sua vida. Aí esse copeiro lembra de José. Manda chamar. Chega e fala: olha, lá embaixo teve um rapaz lá no cárcere que está preso há um tempão. E nós tivemos os sonhos, e o sonho que ele interpretou realmente aconteceu exatamente. O faraó manda buscar. Aí diz a Bíblia que manda dar um banho em José, fazer a barba, botar roupas novas. E José chega na presença de Faraó. E Faraó conta o sonho para José. Quando o Faraó conta o sonho para José, o Faraó pergunta a ele assim: parece que você pode me revelar esse sonho? Aí é o momento mais lindo dessa história. José fala assim: não, eu não posso, mas o meu Deus, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, pode revelar esse sonho. Amados, nós temos que saber reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida. Por mais batalha que você tenha passado, por mais dificuldades que você tenha passado, Deus é Deus nas nossas vidas, e ponto final. Nós não podemos tirar Deus da posição de Deus, custe o que custar. José tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. José tinha todos os motivos para murmurar contra Deus. Mas na primeira oportunidade que José teve de exaltar o nome do Senhor, ele não titubeou, falou assim: eu não, mas o Deus que eu sirvo sim, esse pode interpretar o sonho de Faraó. Eu fico imaginando o Senhor lá do trono da graça dele, e olhar essa atitude de José e falar assim: ah, aquilo me agrada, é isso que me agrada. Isso que é um louvor entoado verdadeiramente ao Senhor, meus amados. A história conta que depois que Faraó conta, José interpreta o sonho de Faraó. E aquilo tocou tanto a Faraó, mais uma pessoa que José conquista, que diz a Bíblia que José é posto como governador do Egito. Você tem noção do que é ser governador? O faraó disse: ó, abaixo de mim é você, tá? E outro detalhe: mesmo sendo você abaixo de mim, só vou fazer o que você mandar. Ele lá, o rapaz mandava. Deus exaltou a José no momento dele, mas Deus realizou na vida de José. Eu vou finalizar essa mensagem, vou pular uma parte, porque essa mensagem é um pouco comprida, a história é comprida. Diz a Bíblia que faltou comida em Canaã. Isso trouxe a família de José para o Egito para buscar alimento. E José teve diante dele o pai, a mãe e os 11 irmãos prostrados diante de José. Aí José me ensina para mim e para você. José podia ter descido com autoridade, ter punido, ter agido com vingança aos irmãos dele, mas a atitude de José não foi essa. Porque José fala assim: olha, o sonho não era meu, o sonho era do Senhor. Aprova ao Senhor tudo aquilo que aconteceu. Amados, você não pode ficar guardando mágoa das pessoas, guardando mágoa da vida, porque tudo aquilo que às vezes aconteceu de ruim para você, foi ruim para você sim, mas foi projeto de Deus, foi necessário para que Deus realizasse na vida de José, e na minha e na sua vida, tudo aquilo acontecer.
Mas eu não sou um pregador avivalista, não. Confesso que não sou, não é a minha linha. Mas eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus. E eu acho que palavra de Deus sem transformação, não adianta aqui pular e rodar e falar em língua estranha, mas vocês saírem daqui sem entender o que isso aqui quer dizer. Essa palavra está me ensinando nesta noite que o sonho de Deus, eles vão se realizar na sua vida, querido. Só que nós temos que aprender com José. Não murmurar, aceitar o dom de Deus e ter a esperança. Esperança é você acreditar naquilo que não existe. É esperança de que Deus vai realizar na sua vida. O sonho que é dele, não é meu, é dele, querido. O que nós precisamos é somente estarmos quebrantados na presença do Senhor. A irmã Juliana vai estar entoando um hino aqui. E eu quero, se você sentir de Deus tocado, se você está passando por um momento difícil, e se essa palavra que foi ministrada aqui nesta noite te tocou de alguma forma, está passando pela prova, eu não vou dizer fraco, não. Eu vou dizer assim, enfraquecido pelos problemas da vida, porque os problemas da vida nos enfraquecem. Os problemas da vida nos enfraquecem muito. Você quer ver um problema de doença na família? Enfraquece. Você quer ver um problema de saúde com nós mesmos? Enfraquece. Você quer ver um problema financeiro na vida? Enfraquece, querido. Um problema de vício enfraquece. Mas diz a Bíblia que em Jesus somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Eu disse aqui no início que desânimo é a ausência de alma. E alma é espírito. Se você está desanimado, se você tem algo para pedir para o Senhor, glória a Deus. Enquanto a Juliana estiver cantando, eu quero que você venha à frente, que nós aqui, o presbítero Daniel vai estar glória a orando. Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo, glória a Deus. Jogado dentro da prisão, acusado de um crime que não cometeu. Era alguém que tinha tantos sonhos para conquistar, mas olha só agora onde ele está. Pobre de José, um escravo hebreu. Talvez dessa prisão ele não vai sair. É quase impossível ele conseguir. Assim dizia alguém que conhecia José. Ele tanto amava e abandonou. Os sonhos que ele tinha o vento levou. E só restou a esperança e a fé. Mas
de Jesus.